os cristãos no Brasil, ou os Bíblias, como são conhecidos em alguns lugares do mundo. Aqui no Brasil, eles são conhecidos com a denominação, com o nome Igreja Cristã no Brasil. Na realidade, Francesco, que era o italiano, tentou colocar o nome desta seita de Assembleia de Deus. Na realidade, em 1911, ele tentou registrar esta seita com o nome de Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Mas Daniel Berg e Gunnar Wiening, em 1910, já havia feito isso, que é os fundadores, os pais da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, que é dois suecos, Daniel Berg e Gunnar Wiening. Por isso, então, ele não pôde colocar o nome Assembleia de Deus. Ele, o senhor Francesco, o italiano, ou Francisco, para nós outros aqui no Brasil. E aí ele registrou com o nome de Igreja Cristã no Brasil. Eles têm uma forma completamente distinta da forma bíblica de evangelizar. Na realidade, eles não evangelizam. Na realidade, eles procuram saber quem já é evangélico e para essas pessoas é que eles se achegam apregoando o verdadeiro evangelho. Observe, verdadeiro, entre aspas, dizendo que para ser salvo, isso de cara, eles proferem com muita segurança, lógico, seguindo os ensinamentos do seu fundador, Francesco, o italiano, que para ser salvo, não basta aceitar Jesus como Salvador, já é meio caminho, mas para ser salvo mesmo, tem que fazer parte da verdadeira igreja, que é a congregação, os congregados cristãos no Brasil. Alguns deles até dizem, eu faço parte da congregação, ou seja, aqueles que congregam, que se agregam, que se reúnem unicamente para Jesus, segundo eles. Para ser salvo, tem que fazer parte dessa organização. Bom, se para ser salvo tem que fazer parte da congregação cristã no Brasil, e ela surgiu aqui no Brasil em 1911, eu queria só uma resposta para a minha pergunta. O que será de Pedro, o apóstolo Pedro, que ele não era cristão no Brasil? E o Tiago? João, André, Felipe, o Bartolomeu, o apóstolo Paulo. Então, pelo visto, está todo mundo no inferno, né? Porque não era cristão no Brasil. Para ser salvo tem que ser cristão no Brasil. Amigos, guarda bem o que eu vou dizer aos senhores. Lei nenhuma salva. Sabe o que é isso aqui? Isso aqui é uma Bíblia. Nem a própria Bíblia tem poder de salvar. Pastor nenhum tem poder de salvar ninguém. Padre, umbandista, pai de santo. Senhores, ninguém tem poder de salvar ninguém. Igreja nenhuma aqui na terra tem poder de salvar ninguém. Só Jesus Cristo salva. Se eu te digo que a igreja que eu sou pastor
é a única igreja verdadeira aqui na terra, eu estou maluco. Estou louco. Porque igreja nenhuma aqui na terra pode dizer: a fiel depositária da salvação sou eu. Não. Jesus não delegou esse poder a ninguém, delegou poder para nós mostrarmos o caminho, e o caminho é Cristo. Ele mesmo disse: eu sou o, não é um dos, é o caminho. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim, disse Jesus. Então dizer que uma igreja é o caminho para o céu, isso é maluquice. E mais nércio é aqueles que acreditam em tal aberração. Aí você pode até perguntar: qual o teu objetivo? Abílio Santana. Qual o teu objetivo com essa gravação? Ajudar aqueles que gostariam de chegar aos céus e infelizmente não sabem como. E acreditam nesses enganadores que se autodenominam intérprete das Escrituras. Senhores, nenhuma igreja aqui na terra pode bradar e dizer: para ser salvo tem que ser através da gente. Isso é mentira. Até porque Jesus disse: eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Foi Jesus quem disse: eu sim é que vou edificar. E a pedra fundamental desta igreja foi lançada justamente nesse dia. E ela foi edificada na cruz do Calvário, quando Jesus disse: Pai, está consumado. Ele edificou. E a inauguração dela foi quando as portas se abriram. As fitas espirituais foram cortadas. Quando o apóstolo Pedro, movido pelo Espírito Santo, lá no cenáculo em Jerusalém, um dia depois do Pentecostes, porque está escrito: e cumprindo-se, se cumpriu-se, foi um dia depois, e cumprindo-se o dia de Pentecostes, Atos capítulo 2, um dia depois da festa tradicional, a festa de Pentecostes, aí veio a inauguração da igreja dele. E a igreja dele não tinha uma placa denominacional: Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Congregação Cristã. Não, 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 não. Primeira Igreja Batista, Igreja Luterana, bem que Lutero nem existia nessa época. Então, senhores, simplesmente cristão, seguidores de Cristo. Éramos chamados de nazarenos, os nazarenos. E lá em Antioquia, pela primeira vez, a igreja foi chamada de cristãos. E de lá para cá, somos chamados de cristãos, seguidores de Cristo. Aqueles que seguem a Cristo são, de fato, cristãos. Então, senhores, ninguém pode dizer: para ser salvo tem que fazer parte de tal denominação. E por que as denominações? Para estarem legal em alguma nação, para estarem legal no país. Então o país, para que você tenha de fato registro, para que você seja conhecida e reconhecida, o reconhecimento só vem com registro. Você não registra um filho? Então tem que registrar a tal denominação para que haja um reconhecimento. Por isso, a denominação, o título. E por incrível que pareça, igreja é considerada empresa. Tem CGC, inscrição estadual. Por isso tem que ter um nome fantasia. Aí a pessoa pega um nome fantasia, Congregação Cristã no Brasil, pega o registro e quer aplicar como regra de fé e prática para chegar aos céus. E eu, cônsul da verdade, não posso me calar. Eu não estou aqui defendendo uma denominação, tanto é que você nem sabe de que denominação sou eu. Pode saber por pesquisa, né? Você pode saber por pesquisa, mas não por eu proferir, porque eu não estou aqui
defendendo a denominação que eu faço parte. Estou aqui defendendo o Evangelho. Estou aqui defendendo a causa de Cristo. Então ninguém, em lugar nenhum do mundo, pode afirmar a minha denominação é a única verdadeira como regra de fé e prática para chegar à salvação. Alguns elementos devem ser considerados na Igreja de Francesco ou cristã no Brasil. Entre elas, a questão do batismo nas águas. Se você faz parte desta seita, talvez você até queira repudiar a expressão seita. Deixa eu tentar deixar bem claro. Seita é todo aquele ou toda aquela denominação que tem a Bíblia, carrega a Bíblia, mas dão a interpretação do seu fundador, não do fundador da Bíblia, mas do fundador da seita. Então usa a Bíblia, mas o que se lê não se pratica a interpretação que é dada pelo fundador da seita. E os que assumiram as seitas após a morte, os fundadores, do fundador, prosseguem com os ensinamentos. Viram a bola de neve, em outras palavras? Vai passando de um para outro. Então, isso é uma seita. Movimento filosófico, aquele que não tem Bíblia, mas tem os livros do filósofo ou da filosofia que aquela seita professa. Religião. Religião é uma só. Jesus, Cristo. Religação. Então Jesus é a nossa religião. Ele religou o homem a Deus, que estávamos desligados. Tá? Então, daí é seita, movimento filosófico, tá? Enfim. Ou denominação. Pois bem, senhores, a questão do batismo nas águas. Qualquer pessoa pode se batizar. Por exemplo, você está ébrio, está bêbado, está assistindo um batismo na congregação cristã. Se você levanta a mão, quero me batizar? Primeiro que é feito um apelo, alguém quer se batizar? E muitas pessoas se batizam. Sem saber o que está fazendo, por impulso, né? Sem conhecimento bíblico, sem ter... Quando a Bíblia diz diferente, a Bíblia diz, ide, fazei discípulos, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Olha só a sequência, ide e fazei discípulos. Primeiro se faz discípulo, um mestre ensinando. Depois que você fizer discípulo, aí sim é que você deve batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Na questão do Brasil, não. Qualquer pessoa com cigarro no bolso, joga o cigarro fora e se batiza. Você está falando sério? Seríssimo. E vocês que fazem parte, se tem alguém assistindo-me que faz parte desta seita, ou a Igreja de Francesco, cristã no Brasil, sabe perfeitamente que profiro verdade. Tá? Então isso é um absurdo. Isso é uma aberração. Há pessoas que estão lá dentro que nunca foram libertas, que nunca foram discípulos. E também discípulo de quem? De Francesco? Ou de Francisco? O italiano? Senhores, entre os muitíssimos ensinamentos que libera os bíblias, como são conhecidos em alguns lugares, ou os cristãos no Brasil, permita-me que eu deixe bem claro que está um dos piores ensinamentos, que é a incerteza de salvação. Incerto por incerto, permanecer onde está. Deixa eu ser mais claro. Nenhum membro da Igreja de Francesco, nenhum membro da congregação cristã no Brasil afirma, eu sou salvo,
afirma: eu tenho certeza para onde irei após a minha morte. Nenhum. E por quê? Porque, segundo o ensinamento de Francesco, ninguém pode afirmar que a salvação exista, porque isso é coisa que está nas mãos de Jesus. Ninguém pode afirmar ser salvo. Isso é absurdo. Então quer dizer que o sacrifício salvífico de Jesus não valeu nada? Nós aceitamos a Jesus então para quê? Quando aceitamos a Jesus, crendo no sacrifício salvífico, que Ele derramou até a última gota de sangue para nos salvar, automaticamente todos os pecados foram perdoados. E segundo a carta magna, a bússola divina, a palavra dita nos céus, crida na terra, temida e respeitada no inferno, aquele que professa acreditar que Jesus nasceu por obra e graça do Espírito Santo, que viveu entre nós 33 anos, morreu e ao terceiro dia ressuscitou, segundo a carta magna, ele não será salvo. Ele é salvo, recebeu a salvação na hora. Isso é bíblico. Isso é bíblico. Mas na Cristã no Brasil ninguém pode afirmar ser salvo. Por sinal, tem deles que se baseiam no que diz Mateus capítulo 24 e versículo 13. Quem perseverar até o fim será salvo. Gente, aquilo é uma profecia que Jesus liberou, que Jesus falou com Jerusalém. É uma profecia específica, está claro. Ele disse: Jerusalém, está vindo aí uma grande prova, está vindo aí uma grande luta. Jerusalém, está vindo aí uma grande provação. Quem estiver no campo, fique escondido. Jerusalém, quem estiver no telhado, fique escondido. Se tomarem a tua túnica, deixe que leve também a tua capa. Se derem uma tapa no teu rosto, dá o outro lado. Se te forçarem a andar 1 milha, anda 2. E aí Jesus conclui, versículo 13, quem perseverar até o fim será salvo. Mas quem perseverar, daquela assolação, que fica escondido. Gente, no ano 70, após Jesus ter profetizado isso, no ano 70, depois de Cristo, isso se cumpriu literalmente. O general Tito, general romano, filho do então imperador, que assumiu o império após a morte do pai, depois de general tornou-se imperador romano. Tito trouxe uma carruagem de gatos selvagens, rasgava a barriga das grávidas e colocava um gato selvagem dentro e costurava a barriga das grávidas. O general Tito tomava as crianças do colo da sua mãe, ou as crianças do colo das suas respectivas mães, cortava as crianças no meio, algumas eram levadas para a capital do império, a saber, Roma. O general Tito destruiu Jerusalém, só sobrou um pedaço de muro, que é aquele que nós conhecemos como o Muro das Lamentações. Só sobrou 70 mil judeus, e esses 70 mil judeus foram levados para províncias romanas. Cumpriu-se literalmente o que Jesus disse. Não ficou pedra sobre pedra que não fosse derribado. Isso já se cumpriu no ano 70. Só perseverou, só ficou escondido 70 mil judeus. E eles pegam esta passagem bíblica, coitado, e saem apregoando e dizendo para as pessoas: saiam da igreja que você está, saia da igreja batista, saia da metodista, da Deus e Amor, saia da presbiteriana, saia da Assembleia de Deus, da luterana, venha para cá rápido porque você está quase no caminho.
já aceitou Jesus, agora falta vir para a igreja verdadeira. Para ser salvo, tem que ser da que está no Brasil. Isso é uma aberração. E sem falar que batiza as pessoas de novo. Diz que aquele batismo não valeu, não. Então eles não seguem o que diz as Escrituras, seguem o que diz Francesco, ou Francisco, ou italiano. Então aquela passagem de Mateus já se cumpriu. Está claro. Em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18, não está escrito seremos, que eles se baseiam, quem perseverar até o fim será futuro, será salvo. Isso já se cumpriu no ano 70. Estou te falando com conhecimento de causa. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18, está claro. O evangelho da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, não é seremos, é somos, é o poder de Deus. Somos salvos. E pelo visto, quem disse isso, né, que foi o apóstolo Paulo, não tinha nem como ser salvo. Porque Francesco ainda nem existia. Imagina. Bom, o antagonismo pastoral. Não existe pastor. Quer dizer, não existe pastor, né? Não, igreja nenhuma pode dizer que Jesus é o sumo pastor. Gente, a palavra sumo, supremo, quer dizer pastor de pastores. Sumo pastor, quer dizer pastor superior a outros pastores. É até falta de conhecimento da própria grafia, né? É não conhecer o vernáculo, é não conhecer as linhas que regem o português. Supremo pastor. Ou seja, pastor de pastores. Quando a própria Bíblia está clara, né? Está lá em Hebreus, capítulo de número 13, versículo 7. Obedecei aos vossos pastores, a fé dos quais imitai-o. E, por sinal, lá na carta aos Efésios, capítulo 4, versículo 11, nós lemos que Jesus deu para a igreja pastores. Mas na Cristã no Brasil não tem pastores. Quer dizer, até tem, só o título que é diferente. É ancião. É o líder. Mas é o pastor. Bom, a Bíblia é muito clara. Em Atos capítulo 20, versículo 28. A Bíblia é muito clara em 1 Pedro capítulo 5, versículo 2. João capítulo 21, versículo 16 e 17. Que o antagonismo pastoral é refutável à luz das Escrituras. Observe, se existe o sumo pastor, é claro que existe pastores. 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 4. Tá? Bom, isso aí a gente tira de letra, porque está claro, é bíblico, né? Que é até aberração dizer que não existe pastores. Agora observe, o antagonismo salarial. Eles dizem que ninguém pode receber salário para trabalhar para Deus. Então, os seguidores de Francesco terão que me explicar se Paulo era mercenário. Que alguns até dizem que nenhum deles recebia um salário, que o Paulo recebeu salário. Paulo recebeu salário, está escrito a palavra salário. Pastor Abílio, não tem isso? Tem, lógico.
Está lá em 2 Coríntios, capítulo de número 11 e versículo 8. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 8. Está claro. Esse versículo eu faço questão de ler com os senhores. Diz assim: outras igrejas despojei eu para vos servir, recebendo delas digo, das igrejas, salário. E quando estava presente convosco, e tinha necessidade, a ninguém fui pesado. Ou seja, outras igrejas me pagaram salário para que eu evangelizasse vocês, igrejas de Coríntios, disse o apóstolo Paulo. Aí vem agora Francesco, que não conhecia esse versículo, monta uma seita, e os seguidores dessas seitas continuam ensinando o que Francesco ensinou quando vivia, porque Francesco não está mais entre nós. Não sei se a palavra é graças a Deus, mas gostaria que ele estivesse vivo para que pelo menos hoje ele pudesse saber que está escrito que pastores podem receber salário. Pois bem, existe não somente o antagonismo salarial, mas como também o antagonismo dizimal. Ou seja, esse negócio de dízimo na congregação cristã no Brasil não existe. Agora, tem um segredo que vocês talvez não saibam, mas você que assiste-me e se é da congregação de Francesco sabe. Tem umas revelações que é muito mais que o dízimo, que na realidade não são revelação coisa nenhuma. Os caras são um 7-1. E você sabe que é assim. Ah, mas o Espírito Santo revelou, então lá ninguém dá dízimo, dá muito mais. Muito mais e você sabe que é. Mas, à luz das Escrituras, eu, Abílio Santana, eu devo, é obrigação minha, como conhecedor da verdade, entregar os 10% que pertencem a Deus. E é lógico que o diabo, sabedor disso, que é bíblico os 10%, e também sabedor de que todas as vezes que eu entregar para Deus, o meu Deus vai abrir as janelas dos céus e vai me abençoar, ele vai fazer de tudo para que a janela dos céus esteja fechada para a minha vida. Para que o devorador destrua os meus carros, destrua a minha saúde, destrua a minha roupa, para que a minha vida seja uma vida desgraçada, miserável e catastrófica. Mas o diabo nunca vai dizer, sou eu que não quero que você faça isso, porque eu não quero que você prospere. Vai usar sempre alguém, e desta feita está usando Francesco. E todos vós outros que seguem o que diz Francesco, tem um devorador no seu encalce. É uma vida desgraçada, miserável e catastrófica. Até porque o dízimo, ele é bíblico. Não só em Malaquias capítulo 3, versículo 10. Não. Mas também em Gálatas capítulo de número 14, versículo 18, 19 e 20. Gênesis capítulo 28, versículos 20, 21 e 22. Mateus. O próprio Jesus falou, é mister, é lícito, está certo, fazes bem, dando dízimo. Mas deverias acrescentar não somente o dízimo, mas fazer também seguir a Deus. Mas Jesus não disse, não deu dízimo. Mateus capítulo 23 e versículo 23. E o escritor aos Hebreus exortou os crentes a dizimarem. Hebreus capítulo de número 7, versículos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Aos Hebreus capítulo 7, do versículo 1 ao versículo 10. Dízimo é verdade, não salva, mas os salvos
dizimam, entregam o dízimo. E Jesus disse, dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Pague o tributo ao governo, mas leve para Deus a parte de Deus, disse Jesus, Lucas capítulo 20 e versículo 25. Então, entre o ensinamento de Francesco e o que ensinou Jesus, eu fico com o que ensinou Jesus, porque Jesus quer o meu bem, Ele quer que as janelas dos céus estejam abertas para me abençoar. E os avarentos não herdarão o reino dos céus. Malaquias capítulo 3, versículo 10, está claro. Quando eu entrego, as janelas dos céus são abertas. O ensinamento que você deve considerar, mas considerar mesmo. Que ensinamento? Francesco. Francesco diz, os seguidores de Francesco, quando eu digo Francesco, estou falando da congregação cristã, eles dizem que, na hora de orar, a única maneira de orar é de joelhos. Nunca ore se não for de joelhos. Isso é ensinamento de maluco. Isso é ensinamento de quem não conhece a Bíblia. Ainda afirma mais, se você desobedecer a esse ensinamento, você está perdendo tempo, porque Deus nunca vai te ouvir. Deus vai ouvir você se você se curvar. Então Dimas, aquele ladrão da cruz, porque Jesus foi crucificado entre dois marginais, Dimas e Gesmas. Gesmas e Dimas. Dimas orou de que posição mesmo? De joelhos? E quer dizer que Jesus não ouviu Dimas. Ouviu tanto que ainda respondeu dizendo, hoje estarás comigo no paraíso. Queria tanto que Francesco estivesse vivo para poder me explicar isso hoje. E Bartimeu, sentado à beira do caminho, está escrito, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse, traz o cego aqui. Além de ouvir, ainda operou um milagre. Bartimeu passou a enxergar. Eu queria que você me respondesse, amigo cristão no Brasil, a postura do corpo que Jesus estava lá em São João, capítulo 11, versículos 41 e 42, na porta do túmulo de Lázaro. Que postura mesmo era o corpo de Jesus? Estava de joelhos, deitado, sentado, estava em pé na porta do túmulo e orou. Jonas, lá no livro de Jonas foi engolido por um peixe. Tu imagina que ele estava como lá dentro? Orou no ventre da baleia, dependendo da tradução. Uma tradução diz grande peixe, outra a baleia. E Deus o ouviu. O rei Ezequias, o rei Ezequias, está escrito lá em 1 de Reis, né? Capítulo de número 20, versículos 1, 2, 3, 4, 5, que o rei Ezequias orou deitado, com a cara para a parede, e Deus acrescentou mais 15 anos de vida para ele. O publicano, está escrito que o publicano se sentiu tão indigno de dobrar os joelhos, que nem dobrou os joelhos, em pé, ele orou, e segundo a Bíblia, ele foi purificado. E aí? Como é que fica a postura do corpo? Tem que ser de joelhos? Eu não posso dobrar os joelhos, eu não posso sentar-me numa mesa do restaurante, fechar os olhos, ou até de olhos abertos e orar agradecendo ao meu Deus pelaquela comida? Quer dizer que é ofensa ao Todo-Poderoso? E quem não tem pernas? Que anda na cadeira de roda? Ora como? Desculpa, mas é caso para rir. Amigos cristãos no Brasil,
Lê as Escrituras. O meu intento não é te metralhar, não, é te ajudar diante de Deus. E o ósculo santo? Que dizem que se não oscular, se não beijar, esse negócio de a paz do Senhor não existe, que é a saudação, primeiro é a paz de Deus. Eu quero te dizer uma coisa. Deus, né? Não é nome. Deus não é nome. Deus é o que Ele é. Tá? É uma pessoa. É o ser. Deus é o ser. E esse Deus tem nome. Se você disser a paz do Senhor, ele refuta. A paz do Senhor não, que qualquer um pode ser Senhor. Gente, Ele é Senhor dos senhores. É Senhor com S maiúsculo. Senhor dos senhores. Mas Francesco disse que não. Não tem paz do Senhor. É a paz de Deus. Mas de que Deus? Porque Deus não é nome. Se Ele é Deus dos deuses, por que não pode ser Senhor dos senhores? Depois disso aí, então só vale se beijar o rosto. E é doutrina. E se apegam em algumas passagens bíblicas, é verdade, mas não é regra de fé e prática, é costume. Os meus 3 filhos, por exemplo, o meu Misael, o meu Misraim e a minha Áquila, aonde quer que eu esteja. Se eu chego em casa agora, eles levantam e vêm me beijar. Todos os meus irmãos, isso é tradição na minha casa, na casa da minha mãe, na casa do meu pai. É tradição eu beijar a mão do meu pai ou beijar o rosto. É tradição de nós, todos os irmãos. Com Eminailda é assim, minha irmã mais velha. Com Edinailda, com Adna, com Ailton, com Railda. Enfim, com Debson, com Jevison. Todos nós nos beijamos no rosto. Isso é tradição. E você não pode pegar a tradição judaica, assiste algum programa de televisão de lá. Para ser preciso, de toda aquela região isso é normal, beijar o rosto. E Paulo, quando ele diz saudai uns aos outros com ósculo santo, não é mandamento soteriológico. Era falando de amor fraterno e falando de uma tradição. Não é meio de salvação. Nós beijamos porque somos a igreja verdadeira. Isso não existe. O ósculo é simplesmente um costume e é facultativo. Beijar ou não. E a questão do véu? Cabelo. Se você chegar lá, tem que pôr um véu, sabia? E aquele véu é sagrado. Aquele véu para um membro da igreja de Francesco é uma coisa sagrada, que para eles vale muito mais do que a própria Bíblia. Amigo, a Bíblia é muito clara em dizer que o véu, aquele véu, pode até ser usado de uma forma facultativa, não é obrigado, não. Ah, é como regra de fé e prática para ser salvo. Isso não existe. É uma forma de submissão? Ok. Mas botar ou não véu, não altera. Até porque a Bíblia diz que Deus deu para a mulher o cabelo em lugar de véu. Ou você nunca leu isso? 1 Coríntios capítulo 11, e não capítulo 1. 1 Coríntios capítulo 11 e versículo 15. Está claro. O cabelo foi dado em lugar de véu. Acabou. Fechou. Amigos, que Deus em Cristo vos abençoe. Espero que tenha sido de grande valia
Eu não vou dizer esse estudo, mas esta fala de coração para coração. E analise bem. O meu intento é simplesmente dizer que entre Francesco e Jesus, Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e não aceita que Francesco inventou. Deus os abençoe, em nome de Jesus.